Pai, nós te agradecemos, acima de todas as coisas, porque nós podemos chamá-lo, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, de Pai, de Papai. Temos acesso ao Teu trono de graça, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho por cada um dos que estão aqui. E crendo nele, pela revelação do Teu Espírito, nós então passamos a ser Teus filhos e temos esse acesso direto a Ti. Obrigado, Pai, pelo Teu amor manifesto em Cristo. Obrigado por podermos ter essa liberdade de estarmos reunidos no nome do Teu Filho. Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, o Senhor está no nosso meio. E nós te agradecemos. E pedimos a Tua direção, a direção do Teu Espírito. Ao abrirmos a Tua palavra, nós necessitamos dessa revelação, para que o Senhor fale conosco, transforme as nossas vidas, para que o Teu nome seja honrado e seja glorificado, Senhor. Que esse momento seja para a Tua honra e glória, para a edificação da Tua igreja e para a salvação, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. A gente vai estar tratando deste tema, o culto na Igreja de Cristo. Nas reuniões que nós temos tido no último mês, 1 mês e 45 dias, nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo. Vimos no dia 15 alguns conceitos errados sobre a igreja. Depois vimos quais são os alicerces para que nós possamos identificar uma igreja que verdadeiramente Cristo é o Senhor. Nós vimos algumas bases. Nós falamos sobre os relacionamentos na igreja, como devem ser regidos os relacionamentos na igreja à luz da palavra. E hoje nós vamos ver um pouco sobre o culto na igreja. Eu estava pensando numa analogia e todos nós, quando aqueles que dirigem, quando nós vamos aprender, a gente fica muito compenetrado onde é o acelerador, a embreagem, o freio, o câmbio ali para mudar a marcha, a gente está sempre muito ligado em tudo aquilo. E aos poucos nós vamos aprendendo e com o passar do tempo você não se preocupa mais. Para o fato de nós dirigirmos é interessante, a gente não tem que se preocupar, a gente já conhecer bem. Mas às vezes essa prática rotineira, ela não é uma boa prática para muitas áreas da nossa vida e que acabam se tornando rotina nos nossos relacionamentos. A gente acaba fazendo as coisas por fazer e não reflete o porquê de nós fazermos. E muitas vezes o participar, o vir a, entre aspas, igreja, nós vimos no começo que igreja não é um lugar, igreja é um grupo de pessoas que creram em Cristo e que se reúnem. E a gente acha que a gente acaba fazendo isso por rotina e nem se pergunta do porquê nós fazemos aquilo. E todos os domingos, milhões de pessoas em várias partes do mundo se reúnem para cultuar a Deus. E às vezes a gente acaba fazendo disso uma rotina e não reflete do porquê nós fazemos. E eu gostaria que nós pudéssemos estudar um pouco na palavra sobre isso, vermos o que a palavra diz, tem sobre algumas dessas práticas, desses, eu não gosto do termo, mas dos rituais que nós temos aqui, para que eles não sejam somente rituais e uma coisa que você repete todo domingo porque tem que fazer, porque todo mundo faz, mas que cada um de nós possa refletir no porquê do que nós fazemos, dessas práticas. Uma coisa importante é que, como a Karen disse no início, o nosso culto a Deus, ele não se resume a esse momento, o nosso período de adoração a Deus, ele não se resume a esse momento. Aqueles que um dia creram em Cristo, nós devemos ter uma vida de adoração. E aqui
todos nós somos iguais, né? Às vezes a gente até tem um ar de santidade. Eu me lembro que algumas vezes a gente estava conversando no hall da igreja assim, e parece que ali você era de um jeito, até mesmo ali, a hora que você entra no templo, parece que baixa uma espiritualidade. E na realidade isso não se aplica à vida do cristão. A nossa vida deve ser uma vida de culto a Deus, de adoração a Ele constante. É claro que algumas das manifestações públicas no culto público a Deus, elas são diferentes. Mas a nossa vida, ela não deve ser algo lá fora e aqui dentro, separado. É uma continuidade, isso não é um chavão, é uma verdade, deve ser uma verdade para as nossas vidas. A nossa vida como cristãos deve ser uma vida de culto a Deus. É impossível que esse culto público, como nós estamos aqui, esteja isolado na nossa vida lá fora. Se estiver, tem alguma coisa muito errada e muito séria. E eu queria começar lendo o texto de Isaías, no capítulo 1, os versículos 12 a 18, onde Deus, ele fala de maneira muito dura contra esta prática para aquele povo, o povo judeu. O contexto ali era Jerusalém. Isaías capítulo 1, versículos 12 a 18, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Israel estava sob o governo dos assírios, um império que estava ali, no reinado de Uzias e de Ezequias, e o povo estava distante de Deus. A situação espiritual e moral era lastimável. Isaías a compara inclusive a Sodoma e Gomorra, que nós vemos na palavra é o ápice da perversão. E havia uma necessidade para aquelas pessoas que professavam o nome de Deus, e ela está muito clara nesse texto, que era de quê? Arrependimento. E todos nós como cristãos devemos ter uma vida constante de arrependimento diante de Deus. Mesmo nessa situação de lástima, eles não tinham essa postura e não chegaram diante de Deus: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. E então Deus vai fazer essa pergunta a eles: quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? E ali está falando do contexto do templo. Haviam alguns átrios, os átrios dos gentios, que não eram o povo de Deus ainda, mas havia os átrios do povo de Deus, de Israel e dos sacerdotes. Então Deus estava perguntando: quando vocês vêm para cá, nos meus átrios, no meu templo, quem que pediu isso a vocês? E aí ele diz: não continuem a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim, e também as festas de lua nova. Essas festas de lua nova eram festas que os judeus celebravam todo o início de mês, eram chamadas festas de lua nova. E os sábados, porque da guarda dos sábados, ordenança nos mandamentos, a convocação nas congregações, as reuniões que eram feitas nas congregações. Ele diz: não posso suportar iniquidade, pecado, associada ao ajuntamento solene. Havia toda uma postura, e aquilo que eu falei, por fora era muito bonito, todo mundo se reunindo, com aquelas práticas, mas a vida deles estava longe daquilo que eles mostravam naquele momento exterior. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, como a Páscoa, Pentecostes e outras festas judaicas, eu as odeio. Todas as festas instituídas por Deus, mas como eles estavam as praticando, elas estavam longe da vontade de Deus. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. É Deus falando através do profeta Isaías. Porque nós vimos que a palavra, o profeta é alguém que traz a palavra de Deus para nós, para o povo. E Isaías é considerado o maior dos profetas, e Deus está falando através dele. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista.
Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Umas versões dizem, arrazoemos juntos, vamos pensar, o que vocês estão fazendo? Deus está chamando para conversar, diz o Senhor. E aí ele coloca a necessidade do arrependimento, e que por mais que a vida daquelas pessoas estivesse distante da realidade de que Deus queria para elas, Ele está disposto a perdoá-las. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Deus estava chamando, vocês precisam se arrepender, para que então vocês ofereçam a mim um verdadeiro culto. O texto é claro em mostrar que aquelas pessoas eram religiosas, elas participavam dos rituais, das festas, de tudo que Deus havia ordenado, mas não havia nelas um arrependimento autêntico, ou um relacionamento autêntico. E isso acontece hoje na igreja. Apesar de não haver mais o templo, nós vamos falar um pouco sobre isso, o conceito do templo, da casa de Deus, porque aqueles que creem, para aqueles que creem somos a casa de Deus, o Espírito habita em nós. Muitas vezes nós não refletimos sobre isso, e às vezes nós fazemos muitas das práticas sem pensar nelas. E para que nós não incorramos no mesmo erro, uma base é fundamental. Primeira, é que eu só posso cultuar a Deus se eu conheço a Deus, se eu tenho um relacionamento com este Deus. E para nós, esse relacionamento com Deus, ele só acontece a partir do momento que nas nossas vidas nós reconhecemos o nosso pecado, iluminados pelo Espírito, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no que Cristo fez por nós, na sua morte e na sua ressurreição, crucificando o nosso pecado no seu corpo santo, no seu sangue derramado, nos purificando de todos os nossos pecados. Por pior que eles fossem, nós seríamos então tornados alvos como a neve pelo poder de Cristo, e na ressurreição dele nós recebêssemos uma nova vida, e aí sim, condição de cultuar a Deus, porque sem isso nós podemos praticar muitas coisas, vir aqui, cantar, orar, louvar, ouvir, mas aquilo não é real para nós. Então essa é a base, e é a partir dessa base que a gente vai tratar alguns desses pontos aqui. Para nós que cremos, 5 perguntas: por que nós oramos? Por que nós cantamos, ofertamos e dizimamos, ceamos e pregamos? Por que nós falamos da palavra? E eu lendo um livro aqui, do culto espiritual, ele fala uma verdade, e aí a gente vai comparar muito o que acontece hoje em algumas igrejas, e ele diz assim, que o culto público é o aspecto mais visível da vida das igrejas evangélicas. Você quer conhecer o que uma igreja crê? Se é uma igreja cristocêntrica, vá para o culto público, você vai ver, lá ela reflete a teologia, aquilo que aquela igreja crê. É também uma das áreas da vida eclesiástica mais sujeita a distorções, em prejuízo da integridade espiritual dos fiéis e do seu testemunho diante do mundo. Nos dias atuais, as práticas litúrgicas, que nada mais são do que o que acontece durante um culto público, de muitas igrejas têm revelado pouca preocupação com os princípios e modelos da palavra. Faz-se muita coisa no culto, mas muito do que se faz não tem base bíblica, gerando superficialidade, falta de equilíbrio, fascinação por modismos e descrédito para a causa de Cristo. Hoje os cultos têm muita coisa, mas muitas coisas fora da palavra de Deus. Como é que a gente pode ver então o culto à luz da palavra? E o primeiro texto, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2.
O culto a Deus, ele tem uma base, um fundamento. O culto, o próprio nome diz, é a Deus. O culto é para a honra e glória de Deus. O culto é veneração a Deus. É reconhecer o senhorio de Deus. E isso se dá de que maneira? Através da edificação daqueles que creem e da salvação daqueles que ainda não creem. O objetivo do culto é louvar a Deus, é cultuá-lo, é venerá-lo. E ele se dá através dessas duas ações: edificação daqueles que creem, o crescimento daqueles que um dia receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, e salvação para aqueles que ainda não o receberam. E nós temos um culto que nós devemos prestar a Deus, ainda que seja espiritual, ele não deixa de ser usado pela nossa mente. É um culto racional. Nós devemos saber o que estamos cantando, nós devemos julgar o que nós estamos ouvindo. Cada prática que se diz ser feita em nome de Jesus no culto deve ser analisada e cuidadosamente analisada à luz da palavra. É isso que Paulo vai escrever nesse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele está sendo enfático. Irmãos, por misericórdia, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto ao Senhor lá fora, e que vai se manifestar aqui. Mas o nosso culto ao Senhor lá fora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não um sacrifício para a obtenção de algo que já nos foi dado, mas porque já nos foi dado, então eu quero viver para a honra e glória desse Senhor que já me deu essa salvação. Este é o culto racional de vocês. Não é algo que você perde o controle, que você não faz sem refletir sobre o que você está fazendo. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E como ela se dá? Pelo contato com a palavra. Algumas práticas que às vezes a gente vê, como é que eu posso ter dentro da igreja? Como é que eu posso saber se aquilo é verdadeiramente um culto a Deus ou não? Pela renovação da mente. Como se dá essa renovação da mente? Pela palavra. Nós temos enfatizado, a única base segura que nós temos para todos os assuntos que diz respeito a Deus, ao nosso relacionamento com Ele, é pela palavra. Por mais que se façam coisas aí que sejam ditas em nome de Deus, em nome de Jesus, não importa. Eu preciso saber que o que é dito aí, ou as práticas que acontecem, realmente estão na palavra de Deus, porque é ali que eu estou em um terreno seguro. Para que sejam capazes, então, pela renovação da nossa mente, um culto racional a Deus, então, de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo na igreja deve ter base na palavra. Por que nós reunimos, por exemplo, no domingo e não no sábado? Por que não outro dia? O quarto mandamento, descrito em Êxodo capítulo 20, os versículos 8 a 11, determina que Deus descansou no sétimo dia, depois de 6 dias de trabalho, e que Ele o abençoou e o santificou. Está lá nos 10 mandamentos, dito. E que Deus deixou o sábado para descanso. O dia de sábado foi instituído como um dia de descanso e culto. O povo de Deus deveria seguir o exemplo do próprio Deus e no seu trabalho e descanso. O que acontece é que essa prática tornou-se, com o passar do tempo, legalismo. Prática sem refletir a questão do culto racional. No contexto daquele povo, do povo judeu, e para nós hoje, vir ao domingo é dia de ir à igreja. Passou a ser uma prática e muitas vezes se dá de forma legalista. Então, domingo eu tenho que ir à igreja. Domingo é o dia do Senhor. E por que isso se dá? E a gente vai ver um texto de Marcos, capítulo 2, os versículos 23 e 24. Jesus vai falar que os judeus, os fariseus, sempre eles, os religiosos, eles se baseavam na lei para se justificar diante de Deus. E eles estavam criticando Jesus por algumas práticas dele no sábado. A lei manda fazer isso,
por que você está fazendo isso no sábado? Então Jesus vai dizer: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a colher espigas. Eles iam se alimentar. Os fariseus lhe perguntaram: ora, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Uma prática de religião. A gente tem um filme de Jesus, do Evangelho de João, em filme, e os fariseus, Jesus cura o cego de nascença no sábado. E eles levam o cego no sinédrio para os fariseus, e ele falou: por que é que você foi curado no sábado? E as crianças, o Del e a Amar, falam assim: mas o que tem a ver ser curado, não poder ser curado no sábado ou não? O que eles estavam fazendo de um mandamento de Deus que tinha uma sombra das coisas futuras, que ele estava fazendo uma regra para a vida e ficavam em cima disso. Religião. Mas aí então Jesus vai falar um pouco à frente, versículos 27 e 28. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Vocês não estão entendendo que não é para obediência à lei. O sábado é uma sombra de algo que eu e o Pai iria realizar através de mim, e vocês não querem vir a mim. Jesus fala assim: vocês examinam as Escrituras, buscando ter nelas a vida eterna. E examinam bem, a palavra diz que nós devemos examinar a palavra. Mas aí eles param: vocês não querem vir a mim. Mas vocês não querem vir a mim. Vocês conhecem muito de lei e de práticas, mas não querem vir a mim para ter vida. O objetivo da palavra era, e os mandamentos apontavam para o Senhor Jesus. Moisés revela que a guarda do sábado estava associada com a redenção citada no texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, onde também há uma relação dos 10 mandamentos. Eu vou ler aqui. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou para que guardasse o dia de sábado. Porque Deus tirou vocês e os libertou e os tirou da escravidão, vocês vão descansar no sábado. Ele estava apontando para o descanso que um dia nós teríamos em Cristo. O sábado era uma sombra da redenção que viria em Cristo. Simbolizava o descanso de nossas obras e a entrada no descanso que Deus propiciou com a sua obra consumada. Colossenses capítulo 2, 16 e 17. A proposta aqui não é, nós vamos já chegar nisso, não é de ver que dia que é, porque a luz da palavra não tem dia. Não existe dia, um dia específico. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. O que nós estamos enfatizando é para saber que não existe dia. E se alguns defendem isso como uma prática para obter algo de Deus, está errado. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas. Lembra das luas novas, que eles se baseavam nessas práticas, eles estavam fazendo, mas Deus não estava considerando aquilo. Ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Elas não refletem a realidade. Uma sombra, e aí é uma figura muito clara, ela nunca reflete a realidade. Ela aponta para uma realidade. Eu vejo uma sombra, eu sei que naquela sombra ela vai mostrar para uma realidade, mas ela não é a realidade. As sombras, e que a palavra está dizendo, que Paulo está escrevendo, é que aquele mandamento, aquelas práticas apontavam para uma realidade que foi cumprida na pessoa de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 9 e 10. Paulo vai falar para os irmãos que eles estavam se envolvendo com práticas. Vão fazer isso, não vão fazer aquilo. E gente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é esta a base. A base é Cristo em nós. Gálatas 4, versículos 9 e 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ele está falando das práticas. Não faça isso, não faça aquilo.
e aqueles que creem em Cristo conhecem a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Mas espera aí, ele não foi estabelecido, o mandamento não foi estabelecido por Deus? Como é que ele vai dizer que eles são fracos e sem poder? É porque o objetivo deles era mostrar a realidade de Cristo. A lei não pode salvar ninguém, ela serve de aio, a palavra diz, para nos conduzir a Cristo. O aio era o tutor de uma criança que não tem condição, não sabe onde andar, ele precisa do aio, que é um tutor que vai levando o caminho, porque ela não sabe, ela precisa de alguém. A lei serve, não é para eu obedecer, para eu guardar, ela serve para mostrar que eu não tenho capacidade e que ela me mostra para Cristo, o único capaz de cumprir toda a lei. E quando eu creio em Cristo e o recebo, Ele em mim vai me capacitar a viver a lei dele, que é santa, justa e boa. É Ele em mim. Então as práticas não sou mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. Como é que vocês voltam para isso? Não faça, é Cristo mais alguma coisa? Não. Querem ser escravizados por eles outra vez? Porque quem está debaixo da lei está debaixo do pecado e vive numa escravidão. Então você quer ficar vivendo com base nas práticas? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, mas não é esse o objetivo. Quer dizer então, alguns vão dizer, então o dia do Senhor era sábado, agora é domingo. Não, a palavra não fala sobre isso. Conquanto nós nos reunamos aos domingos, por algumas verdades, Jesus ressuscitou no domingo, Pentecostes aconteceu no domingo, mas a igreja mostra que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, mas não é esse o objetivo. Não existe mais um dia santo no relacionamento com Deus, todos os dias são. Dito isso, por que nós oramos? Orar, aquilo que nós temos conversado, nada mais é do que conversar com Deus, é falar com Deus. Mas bem entendido, só podem orar, conversar com Deus aqueles que o conhecem, e nós só podemos conhecer a Deus crendo no que Cristo fez. Eu posso até repetir algumas palavras que eu ouço e repito e as falo, mas se eu não conheço a Cristo, eu não tenho como conversar com Deus. Nós vimos que Ele não ouve, no texto de Isaías. E por que nós oramos? Um exemplo que eu gosto de pensar, Marcos capítulo 1, versículo 35, e Jesus não é um modelo, Jesus é a nossa vida, Ele não é um exemplo a ser seguido, Jesus habita em nós pelo Espírito, e Ele sendo Deus, uma das pessoas do Deus Trino, orava, falava com o Pai, separava tempo para estar com o Pai, e esse texto diz isso. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus, pouco antes o texto diz que ele estava com a multidão e fazendo sinais, mas para estar um tempo a sós com Deus, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quer dizer então que nós não vamos ter o nosso momento de oração pública? Nós temos sim, orar uns com os outros, nós oramos sim, juntos ao Senhor. Aqueles que creem têm acesso ao Senhor e oram e conversam com Ele. Agora, orar não é rezar, orar não é repetir um monte de palavras, e essa palavra de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, é muito clara em relação a isso. Nós trouxemos práticas pagãs para a igreja, e Jesus fala disso, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, a gente vai folhear bastante a Bíblia hoje. Jesus está dizendo, já que nós temos acesso ao Pai, pelo que Ele fez por nós, como devemos orar? Como é a nossa conversa com Deus Pai? Olha o que Ele fala, e às vezes a gente faz isso, tem um momento de oração, mas é sempre a mesma oração. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, NVI, a minha versão, como fazem os pagãos,
mantras, rezas, é isso que ele está falando. Repetir várias palavras. Quanto mais eu falar, mais repetição, mais espiritual, mais eu converso com Deus, não. Por quê? Se eu usar dessa prática com a minha esposa, nosso relacionamento vai ficar bastante conturbado. Eu falar sempre as mesmas coisas e repetir sempre as mesmas frases, porque é um relacionamento com Deus, então não tem que ser assim. É conversar, orar é conversar com Ele. Não tem palavras bonitas. Quando a gente crê no Evangelho, a gente vê um irmão orando assim, ele fala algumas palavras e até usa algumas das pessoas aqui que nós não usamos, por isso que eu gosto da NVI. Nós não falamos tu, vós, e aí eu quero orar e falar com Deus, eu gosto daquelas palavras bonitas, mas não, falar com Deus é da maneira que nós conversamos um com o outro. E Jesus diz assim: eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quer dizer, então se eu falar bastante, repetir bastante, Deus vai me ouvir. Isso é religião. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, está falando de um relacionamento, sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mas por quê? Porque, já que ele sabe, por que eu peço? Porque ele quer ter relacionamento. Na oração nós mostramos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Senhor, tem misericórdia, eu não sei o que fazer, nós temos essa decisão para tomar. Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija nesse momento. Senhor, eu tenho errado nessa área, eu tenho sido fraco, me capacita. Senhor, eu te louvo pela vitória que o Senhor tem concedido. Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor fez por mim. Eu te louvo pelo teu cuidado com a minha família, pela tua proteção. É conversar com Ele, é falar com Ele. Orar é isso. Em quanto tempo? Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejamos atentos e perseveremos na oração. Com o Senhor no contato, uns pelos outros, Paulo escreve isso em Efésios. Por quê? Segundo ponto, por que nós cantamos? Porque quem canta seus males espanta? Tem essa? Não. Por que todo mundo canta? Eu vou lá e canto porque está todo mundo fazendo, eu fico constrangido. Não. É interessante que a palavra fala do encher do Espírito, e ele fala de uma das características de como isso se dá, é por cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 20. O encher do Espírito, às vezes a gente confunde, né? E é ensinado de maneira errada. Como esse enchimento do Espírito se dá? Porque todos nós que cremos em Cristo fomos batizados em um só Espírito, todos aqueles que creem têm o Espírito nele. Mas o encher do Espírito aí é diferente. Como é que eu posso estar cheio do Espírito? E Paulo vai escrever de maneira muito clara. Ele diz lá: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ao invés de estar cheio de vinho, nós devemos estar cheios do Espírito, que é Deus em nós, da presença de Deus real em nós. Como isso se dá? Se encher do Espírito, falando entre si, com salmos, e aí nós vamos falar da nossa conversa, que deve ser uma conversa que glorifica a Deus, sadia. Hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hinos e cânticos espirituais, não carnais, não que exaltam a alma, não louvor ao homem, e que a gente vê muito hoje. Eu fui há um tempo atrás em uma igreja evangélica e umas 300 pessoas, uma igreja bem grande, e tinha um tablado bem alto assim, o púlpito, e o jovem estava liderando o louvor. E existe técnica. A gente estava conversando sobre isso. Você começa, eu detesto isso, né? Você começa com algumas músicas e depois você vai chegando perto, você vai diminuindo o ritmo das músicas e tal. Então, com a música você consegue mover o sensorial humano. E aquele jovem lá estava preparando e começou. Então ele começa com algumas, depois ele vai indo. A certo ponto no louvor,
O tablado, sem brincadeira, era mais ou menos dessa altura. Ele estava com um microfone desse, sem fio. Ele saía correndo, pulava, dava um soco no ar assim, gritando e cantando. E as músicas muito mais para promover uma sensação humana, de alma, do que espiritual. E no final do louvor, ele estava lá com a camisa dele toda encharcada de louvor. E se você for questionar isso, essa prática, onde que está a espiritualidade? Não, você está na carne ainda, você não é espiritual. Você não tem essa compreensão do espiritual. Ao passo que a palavra de Deus, que nós devemos ter um culto racional, e quando eu canto eu tenho que saber o que eu estou cantando, eu devo refletir o que eu estou cantando. E que hoje muitas, mas muitas das músicas ditas evangélicas estão longe de serem hinos e cânticos espirituais. Eu estou falando de ritmo, ainda que não, eu creio que não sejam propícios alguns ritmos, porque eles levam a esse balanço do corpo, e não o enfoque espiritual. Não estou falando disso, mas estou falando de letra. O que faz uma música ser espiritual é o conteúdo, a letra dela. Pode ter uma melodia maravilhosa, mas se ela não for um cântico espiritual, que não vise a glória de Deus, a edificação da igreja, a salvação, não é um cântico espiritual. Outra coisa, adorar não é necessariamente louvar. Você pode adorar louvando, mas a nossa vida deve ser uma vida de adoração em todos os momentos. Para quem que nós cantamos? Será que nós estamos cantando e louvando ao Senhor ou para agradar pessoas? Não, eles não gostam muito dessa música aqui. E por que só hino? Aquela igreja só tem hino. Nós vemos na história, o hino não é um cântico espiritual. O que faz do hino um cântico espiritual é o conteúdo dele. Você pode até pegar uma música, um hino, com uma harmonia mais contemporânea. E não quer dizer que haja hoje músicas que sejam contemporâneas e que louvem realmente o Senhor. Mas o triste é que a maioria delas não tem esse objetivo. Terceiro ponto. Por que nós dizimamos e ofertamos? Já diz, frase comum, que Deus não precisa do nosso dinheiro, isso é verdade. Mas para a manutenção, para a expansão do Evangelho, Deus usa essa instrumentalidade. Só que Ele usa pessoas que têm uma compreensão do reino dEle e que não são apegadas a isso. Não são apegadas ao dinheiro. Dízimo, alguns vão dizer, não, dízimo é do Velho Testamento, não é mais para nós hoje. Até onde isso é verdade, até onde nós podemos ter como modelo quanto nós vamos dar? Quanto nós vamos, ou melhor, investir no reino? Todos sabem que dízimo, a palavra dízimo, significa 10ª parte. E o texto mais lido é o texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 11, que fala do dízimo. E é um texto duro, dentro de um contexto, mas que tem verdades inseridas em princípios que nós podemos trazer para a nossa realidade como igreja. O texto de Malaquias é para o povo judeu, é um mandamento de Deus dado, mas que nós podemos trazer para a nossa realidade. Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 11. Pode um homem roubar a Deus? Malaquias, um profeta, Deus falando através do profeta. Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aí ele diz, para restituir isso, tragam o dízimo todo ao depósito do templo ou à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. O objetivo do dízimo e da oferta é para isso, para a expansão do reino. E nós vamos ver que alguns irmãos dependem disso e precisam disso para se dedicar, e é esse o objetivo. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos.
As versões dizem assim: eu repreenderei o devorador, não é o diabo. Ele não está falando de diabo aí, mas a gente usa como devorador o diabo. O texto não é isso. Está falando dos devoradores das plantações, e que eram ervas, e que eram, no caso, os gafanhotos que faziam isso lá. Mas a gente usa. O cristão pode estar debaixo de maldição? Não. Pode roubar a Deus? Isso não se enquadra na realidade da fé cristã e da igreja. Se uma congregação está apaixonada por causa do Evangelho, vai contribuir. Se eu criei em Cristo, porque um dia alguém pregou para mim, e o Evangelho chegou para mim, e Deus usou de uma certa forma a instrumentalidade daquela pessoa, e eu entendo que para outras pessoas irem, eu preciso investir, e Deus usa isso. Deus não precisa de homens, mas Ele escolheu usar homens para pregar o Evangelho. Então eu vou entender que eu, como alguém que creu em Cristo, vou investir. Não é um peso, porque se for peso, o propósito já está errado. Não, eu tenho que fazer. Eu conversava com um irmão que disse que ele tem muita dificuldade em dar o dízimo ou ofertar. E eu falei, você tem uma dificuldade muito séria, porque a questão do dízimo e da oferta está intimamente relacionada ao amor ao dinheiro. É um problema espiritual. Muitos vão dizer que o dízimo é da lei, e que nós estamos na graça, então nós não precisamos disso. Acontece que em Gênesis capítulo 14, versículo 20, nós vemos que Abraão deu o dízimo de tudo, muito antes da lei dos dízimos serem estabelecida. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Não havia lei, escritos, mandamentos ainda. E ele diz lá: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo para investimento. Foi somente após a saída dos israelitas do Egito que o dízimo foi regulamentado para o sistema levítico, porque haviam as tribos e os levitas que cuidavam do culto a Deus, eles só faziam aquilo. Então eles precisavam, eles não tinham outra fonte de renda, eles precisavam que os outros judeus investissem e os sustentassem financeiramente, porque eles se dedicavam tempo integral ao culto. Foi por isso então Deus institui o dízimo como um mandamento, para que pudessem ser sustentados. Ele era dado ao levita devido a não ter herança na terra, isso é, vivia exclusivamente para o serviço do culto, e isso lhe dava direito a todos os dízimos. Mateus 23, no capítulo 23, os versículos 1 a 3, e depois o versículo 23, para nós trazermos essa realidade para nós. Aqui é Jesus falando à multidão e aos seus discípulos. Então nós não estamos mais falando de uma realidade judaica. Mateus capítulo 23, versículos 1 a 3, olha o que diz lá. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. O problema não estava no que eles estavam dizendo. O problema está aqui, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. São hipócritas. Aí, mais à frente, versículo 23, lembra que é o mesmo contexto, a mesma realidade, para o mesmo público, Jesus vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro. Jesus está falando assim, vocês dão dízimo de tudo, até das coisas pequenas. O endro, que é uma erva aromática, o cominho, que era uma erva como pimenta, uma coisa pequena. Vocês dão dízimo de tudo. Mas não é para fazer isso? Aí ele diz: mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Vocês são legalistas, praticam algumas coisas, se baseiam nisso, mas vocês negam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas sem omitir aquelas. Ele não está anulando ali. Esse texto, muitos dos que dizem e defendem que o dízimo não é para a nossa realidade, não citam esse texto.
mas é o que Jesus está dizendo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto: ora, quanto à coleta para os santos, para o ministério, investimento no reino, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galiléia. Era uma prática na vida dos cristãos, Paulo está dizendo. No primeiro dia da semana, por quê? Porque eles se reuniam no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que não se façam coletas quando eu chegar, porque eles iriam investir na pregação da palavra com Paulo. Bom, o dízimo é um mandamento no Novo Testamento? Nós podemos dizer que o dízimo é um mandamento. A ideia do mandamento é Velho Testamento. Nós vivemos num período que se chama graça, porque nós cremos em Cristo. Mas se Jesus não estabelece, e se a palavra, nenhum deles vai estabelecer o dízimo como lei, e nós devemos ofertar, investir no reino, quanto que nós devemos dar? Primeiro que o dízimo ou oferta não pode ser do que sobra, nem esmola. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia, primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros. Do que a sua renda é o primeiro. Por quê? Porque o Senhor, pelo menos na nossa fala, Ele está em primeiro. Então eu devo investir primeiro. Nós não estamos debaixo da lei. Quanto que nós devemos dar? É fato que todos os cristãos devem contribuir regularmente. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 3 e 4. Quanto nós devemos dar? A palavra é clara que o cristão deve contribuir de maneira regular. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Os presbíteros, 1 Timóteo capítulo 5, 17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Na época, no Velho Testamento tinha os levitas, hoje tem os ministros da palavra. Eu não estou fazendo isso em causa própria, porque pela graça de Deus, a nossa realidade aqui, nós não temos essa necessidade pela graça de Deus. Mas nós devemos investir no ministério, porque há aqueles que precisam e que vivem do ministério. E que Paulo está dizendo que aqueles que vivem do ministério, eles são dignos de receber o seu salário. É um trabalho. Onde é investido? Nessa situação. E outra, há outros textos para ajudar quem precisa dos carentes, de órfãos e de viúvas. A gente não tem tempo para tratar disso. Esse é um tema que dá para a gente estudar bastante. Então todos os cristãos devem contribuir irregularmente, porque nós temos as nossas necessidades regulares. Segundo ponto, todos os cristãos devem dar generosamente, não é sobra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, esse texto nós conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se for com tristeza ou por necessidade, não dê. Se é um peso, não dê. Terceiro ponto, todos devem contribuir com proporcionalidade. Aí 2 Coríntios, voltando um pouquinho, capítulo 8, versículo 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Quanto nós devemos dar? O dízimo não é lei? Não. Mas se a palavra diz que todos os cristãos devem contribuir regularmente, isso tanto os que defendem o dízimo quanto os que não defendem concordam. Se os cristãos devem dar generosamente, e se todos devem contribuir com proporcionalidade, que tal o modelo estabelecido por Deus do dízimo? Que tal esse modelo que o Senhor deixou? É uma pergunta para que cada um de nós responda. Quarto ponto, das práticas nossas na ceia, por exemplo. Por que nós ceamos? 1 Coríntios, como nós tivemos a ceia na semana passada. 1 Coríntios capítulo 11,
versículos 23 e 26. Jesus fez a ceia pouco antes de ir para a cruz, e Paulo estava repetindo, e ele vai dizer que nós, os cristãos, também devemos fazê-lo. Por quê? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E aí o ponto: façam isso em memória de mim. Vocês que creem, celebrem a ceia quando vocês se reunirem. Há quantas vezes? Alguns irmãos, todas as vezes que se encontram, celebram. Outros, no nosso caso, nós achamos uma vez por mês. Mas qual que é o objetivo? Lembrar do que Cristo fez por nós. Por isso nós, ao momento da ceia. Agora, quem pode cear? Quem crê no que Ele fez por ele. Eu creio no que Cristo fez por mim, então eu posso lembrá-lo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Um dia nós vamos ter essa ceia com Ele mesmo. Por que pregamos? E para nós terminarmos, nós estamos falando de louvar, orar, ofertar e dizimar, cear. E por que pregar? Porque esse é o centro. Porque se não pregar, ninguém vai crer. Jesus disse: vão pelo mundo todo, Marcos 16:15, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Anunciem o Evangelho. Digam para todo mundo o que eu fiz por eles. Para todos, não só para pastores, mas para todos aqueles que creem. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15 e o versículo 17. Por quê? Porque para alguém poder crer, é óbvio que ele precisa ouvir. E é isso que Paulo está dizendo. Como, pois, invocarão, ele está dizendo antes, no versículo anterior, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, mas como alguém vai invocar aquele de quem não creram? Aí ele faz uma outra pergunta retórica: como crerão se eles não ouviram? Eu preciso crer em alguém, quem? Jesus. Mas como eu vou ouvir? Eu preciso que alguém pregue. E como ouvirão se não houver quem pregue? Por isso que nós precisamos, todas as vezes que nós nos reunimos, falar do que Cristo fez. Como pregarão se não forem enviados? E aí a maravilha daqueles que anunciam o Evangelho. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Boa nova o que é? Evangelho. Evangelho o que é? O que Cristo fez por nós. Por quê? Aí no versículo 17, um pouco à frente. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Uma pessoa só pode crer no Evangelho se ela ouvir do Evangelho. Existe uma frase que ela é muito bonita. Diz assim: pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Ela não é verdade. Porque uma pessoa só crê no Evangelho se ela ouvir do Evangelho. É claro que a minha vida vai ter um papel importante para aquela pessoa ser despertada. Mas ainda que a minha vida não reflita, a fé vem pela pregação, pela proclamação do Evangelho. Não é isso que o texto está dizendo? Então eu só vou poder pregar depois que eu tiver uma vida de santidade. Não. O meu alvo, se eu creio em Cristo, é viver para a glória dele. Mas ainda que eu não viva, e se eu creio em Cristo, eu sei que eu sou dos pecadores, eu sou o pior. Então eu não vou dizer não, eu preciso anunciar a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25. Nós estamos falando de pregar. Pregar o quê? E aí nós vamos trazer esse texto para a nossa realidade. Os judeus pedem sinais miraculosos. E hoje a gente vê isso na nossa realidade. Os gregos, sabedoria. A gente vê isso entre os intelectuais da religião. Não creem em nada da palavra. Eles valorizam o conhecimento humano. Tudo é mito, mentira. Tem muito dentro da igreja hoje.
professores de teologia, inclusive. Uns pedem sinais e outros sabedoria. Mas o que importa para nós? Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, para aqueles que querem saber de sinal, e para os gentios, ou para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, porque tanto os judeus naquele contexto e gregos, ou os que pedem sinal, ou os que não pedem, querem sabedoria hoje, e que vão crer em Jesus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quero sinal? Quero Cristo. Quero sabedoria? Em Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém. Vamos terminar, nosso tempo está adiantado. Nós vamos orar ao Senhor, falar com Ele. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela continua sendo viva e eficaz, ela pode penetrar em nós e ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do nosso coração. Ela pode dividir juntas e medulas, alma e espírito. E ela tem esse poder de revelar a verdade, que é o Teu Filho. Senhor, nós dependemos totalmente da Tua ação, da ação do Teu Santo Espírito, que nos revela essa verdade. E essa verdade central da Tua palavra, que nós acabamos de ler, Cristo e este crucificado. Cristo é o centro da Tua palavra. E o que Ele fez por nós. Senhor, é por Tua graça e por Tua misericórdia, de que cada um dos que estão aqui tenha convicção de que do que Cristo fez há quase 2000 anos, foi feito por cada um dos que estão aqui. Que cada um de nós reconheça-se pecador, que não pode mudar o seu estado de pecado, mas que o Senhor, porque o Senhor nos ama, mandou o Seu Filho, enviou o Seu Filho, diferentemente de nós, sem pecado, para crucificar o nosso pecado no Seu corpo, e na Sua ressurreição nos dá uma nova vida. Só o Senhor pode revelar essa verdade, e nós pregamos a Tua palavra, para que o Senhor, pelo Teu Espírito, gere essa fé no coração de todos que estão aqui. Obrigado por esse tempo, guarda-nos durante essa semana, capacita-nos a viver um culto ao Senhor a cada momento das nossas vidas, uma vida de adoração ao Senhor autêntica, nele, no nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.